Entender que querer mudar o outro traz mais problema do que resolve, ajuda a mudar o foco. Qual é o foco? A mudança precisa acontecer dentro da gente. Se alguém quer mudar o outro, normalmente não funciona. A gente já tem essa experiência de tentar mudar as outras pessoas. Daí, se você concentrar a sua atenção em mudar as suas emoções, assim você consegue mudar o outro a partir da mudança que você faz em você. É aquela ideia do seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, quando você quer que a relação de casal melhore, é importante ter o foco em como você se sente em relação a outra pessoa. Vou colocar assim, um tema que é comum nas sessões de constelação familiar, por exemplo, é um mau hábito do companheiro ou companheira. Por exemplo, o marido tem o hábito de beber muito e chega bêbado em casa, e aí isso causa sofrimento na relação de casal. Daí, como lidar com isso? É possível mudar o outro? O outro só muda se ele quiser, se ele pedir ajuda, se ele tiver o desejo de mudança. Daí, como e onde se pode trabalhar com a ajuda da constelação familiar? É possível trabalhar em mudar como se sente. Muitas vezes é um reflexo de como estão as nossas emoções que atrai as situações na nossa vida. Então, mudar a emoção ajuda a mudar aquilo que está incomodando. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou comentar sobre o desafio Salve Seu Casamento. Essa é a aula 4. E aí eu decidi fazer ela também no Instagram. Então, a live está acontecendo simultaneamente. O que é o desafio Salve Seu Casamento? Tem duas partes. Uma parte do desafio são 5 aulas ao vivo gratuitas, onde você tem a oportunidade de experimentar o conteúdo que é voltado a melhorar a relação de casal com a ajuda da constelação familiar. Então, o que eu estou apresentando tem a ver com utilizar os princípios da constelação para lidar melhor com as próprias emoções e com a relação de casal. Daí, fiquem à vontade para mandar comentários. Os comentários enriquecem. A ideia dessa live é que ela vai durar entre 30 e 20 minutos. É bem focada, bem prática. E quando se fala da relação de casal, o que é importante entender? Que a maneira como se está em relação às próprias emoções tende a atrair as situações à nossa volta. É quase como se você fosse um imã. E como você está em relação à tristeza, que é uma dor emocional, quando se fala de dor emocional, ou sofrimento, ou tristeza, em essência, é a tristeza a questão principal. O sofrimento é uma rejeição da tristeza. Então, quando você enfoca melhorar a sua relação com a tristeza, você encontra mais bem-estar e fica mais fácil de lidar com as dificuldades que surgem. E a relação de casal é uma fonte de dificuldades, mas também é de crescimento. Então, pode se ver das duas formas. No contexto da relação de casal, quando você entende as ordens do amor, fica mais fácil. Em resumo, dar e receber. É importante que exista um equilíbrio entre dar e receber, tanto na relação, tanto com o outro, quanto consigo mesmo. Então, se você cuida mais dos outros, isso tem um desequilíbrio. Quanto você cuida de você? É importante permitir ter esse equilíbrio. Se na relação de casal você quer cuidar do outro, se você se coloca como quem sabe o que o outro deve fazer, então você está se colocando como grande. Ou seja, também é uma inversão da hierarquia. Quando você se coloca como grande, como pai ou mãe do seu parceiro, isso gera um mal-estar. Pertencimento ao vínculo. Se existem excluídos na sua família, pessoas esquecidas, pessoas que tiveram um destino difícil, é comum que isso afete a vida das pessoas. Daí é importante incluir as pessoas. Como que se inclui pessoas excluídas? Numa constelação familiar é a forma de fazer isso. Muitas vezes, as dores no corpo.
são, são sinais de que no nosso campo, ou seja, na nossa família, tem pessoas que precisam ser incluídas. Bom, e aí, para falar uma coisa importante. Boa noite, Semildo. Uma coisa importante, ontem o desafio que eu propus foi que cada pessoa que quisesse criasse seu próprio desafio, ou seja, se desafiasse. Então, se alguém criou o seu desafio, quiser comentar, coloca nos comentários qual foi o desafio, no que você se desafiou de ontem para hoje e como foi o resultado, ok? E aí, falar sobre querer mudar o outro. É frequente. Esse é um tema frequente nas constelações. Muitas pessoas trazem esse tema, que é querer mudar o parceiro na relação, querer que o outro seja mais responsável ou que haja de um jeito ou de outro. Quando se tem esse desejo de mudar o outro, normalmente não funciona. Ah, uma pergunta importante. Vocês estão me ouvindo? A minha voz está chegando no volume adequado? Se alguém puder confirmar. Boa noite, Eunice. Me confirma se vocês estão me ouvindo. Eu imagino que estão, que eu estou vendo uma bolinha verde ali, mas só para confirmar. Então, querer mudar o outro é o mais instintivo. É sim. Ah, ok. Obrigado por confirmar, Eunice. Querer mudar o outro é a tendência mais fácil, porque a gente acaba atribuindo que o nosso sofrimento, o nosso mal-estar é porque a outra pessoa não age do jeito certo. De quem é o jeito certo? Né? A gente tende a ser a nossa própria referência de certo e errado. Então, quando algo não acontece como você deseja, é normal que exista um sofrimento. Só que aí o ponto-chave é entender que o sofrimento já está dentro da gente. A gente tenta ignorar, só que aí as situações vão desafiar a gente. Os acontecimentos vão fazer a gente olhar para a tristeza que a gente está ignorando. Entender que o sofrimento, a dor, os problemas que a gente tem origem na nossa relação com as nossas emoções, em especial com a tristeza. Também com medo, mas tristeza e medo é a essência dos problemas de qualquer pessoa. Aí eu vou colocar assim: tristeza e medo é a essência do problema, mas eles não são um problema diretamente. O problema é a forma como você lida com a tristeza e o medo. Normalmente, a gente rejeita a tristeza e o medo. Não se quer sentir medo. Não se quer sentir a tristeza. A tristeza é uma dor e é instintivo. A gente foge da dor. A gente foge da dor e busca o prazer. Então, a tristeza é uma dor, se foge dela. O medo é um incômodo, é uma agitação, é um mal-estar, então se foge do medo. Só que fugir da tristeza é fugir de uma parte nossa. Não tem como fugir de si mesmo. Então, a tristeza continua e aumenta. Faz sentido? Quem quiser comentar se o que estou apresentando faz sentido, e se tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá? Então, quando se quer mudar o outro, é instintivo querer fazer isso. Então, se você, por exemplo, quer mudar o seu parceiro ou parceira na relação de casal, eu vou até abrir um pouco mais. Às vezes, alguém pode querer mudar os pais ou mudar os filhos. Então, não tem nada de errado querer ajudar as pessoas. Mas é importante que se queira ajudar, ou seja, que você queira a mudança que a pessoa quer para ela. E é importante respeitar isso. Porque se você tenta impor a mudança para alguém, não vai acontecer. A pessoa vai resistir. Qualquer mudança imposta de imediato gera uma resistência. E eu imagino que você já sabe disso. E se quiser comentar, também fica à vontade. Então, quem quer mudar o outro se coloca como grande. Ou seja, impondo que a mudança tem que vir do outro. Então está se colocando como pai ou como mãe do outro.